Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero ler a palavra de Deus com vocês, estudar a palavra de Deus com vocês e pedir que Deus possa estar falando aos nossos corações nessa noite, que a gente possa realmente experimentar aquilo que Deus tem para falar com a gente, aquilo que Ele quer realmente dirigir a nossa vida. Pensando na mensagem de hoje, preparando a mensagem, pedindo a Deus uma direção e uma palavra, eu queria conversar com você sobre uma caminhada de volta para casa. E queria perguntar de repente a vocês, irmãos que estão aqui na igreja, aqueles que estão em casa, onde a gente poderia encontrar um texto que vai trazer um direcionamento de uma caminhada para casa, direcionamento de uma caminhada de retorno para casa. Onde na Bíblia a gente encontra uma caminhada de volta para casa? Será que a gente pode encontrar, por exemplo, isso lá no Êxodo, quando o povo de Israel sai ali da sua escravidão e começa agora uma caminhada? Ou a gente poderia pensar também no período que o povo de Deus se foi cativo na Babilônia e que depois de ser livre do cativeiro, eles também começaram uma caminhada de volta para casa. Ou a gente pode pensar no Novo Testamento em uma parábola que para nós é muito, muito conhecida, do filho pródigo que foi para o mundo e que depois teve uma experiência de voltar para casa. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que a Bíblia ela está cheia de orientações de um retorno para casa, de uma caminhada de volta a casa. E é nessa caminhada que eu queria que a gente meditasse nessa noite, a partir do texto bíblico do Salmo 23. Uma caminhada para casa, um retorno à casa do Pai. Eu queria que você abrisse sua Bíblia agora em casa, que vocês, irmãos, aqui também pudessem abrir suas Bíblias e a gente poder ler o Salmo 23, que é um salmo muito conhecido mesmo, em nome de Jesus. Que a gente possa, nesse momento, estar lendo a palavra de Deus e pedindo que Deus possa falar aos nossos corações. A Bíblia diz, no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Que Deus fale ao nosso coração. Pai Santo, Deus poderoso, eu queria te pedir nesse momento, meu Pai, que o Senhor usasse essa palavra, que é a tua palavra, que ela pudesse penetrar nos nossos corações e causar uma transformação. Eu queria te pedir também, Senhor, que nada impeça que a tua palavra seja pregada. Que agora, Deus, todos nós possamos dar bastante atenção ao que o Senhor falará conosco. Deus, o Senhor já falou através do teu louvor. O Senhor já falou através dos textos que lemos. O Senhor já falou através das nossas orações. E agora nós queremos ouvir a tua voz através da tua palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração e aplique essa palavra profundamente à nossa alma, para que nós possamos aprender e ser transformados por ela, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, a gente pode perceber que em toda a Bíblia nós vemos que ela é um manual, um direcionamento de um retorno para casa, de uma forma que nós possamos ler ela, aprender com ela, como se posicionar e como andar de uma forma segura nessa caminhada de volta para casa. No versículo 1, por exemplo, nós lemos aqui que para voltarmos para casa, a gente precisa ir com alguém que sabe bem o caminho e que pode nos guiar de uma forma segura.
Por isso não dá para voltar sozinho para casa. Por isso que nós não encontramos sozinho esse caminho. Esse caminho precisa ser direcionado por alguém que conhece muito bem. No livro de João, capítulo 14, verso 6, o nosso Senhor Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém volta para casa sozinho. Ninguém volta para casa se não for com Jesus, o caminho, aquele que nos leva e aquele que é o próprio caminho. Por isso, meus queridos, o que deixa bem claro no Salmo 23 aqui, é que eu não consigo sozinho, pelo meu esforço, por mais inteligente que possamos ser, por mais espirituais que possamos ser, é impossível chegar de volta para casa do Pai, se não for através de um profundo relacionamento com Jesus Cristo. E aí eu te pergunto, e reflito com você nessa noite, será que nós estávamos e estamos se relacionando profundamente com Jesus? Será que a gente realmente tem vivido um relacionamento de pai com filho? Um relacionamento realmente de servo com Deus vivo? Será que realmente a gente tem experimentado tudo isso? Como devemos experimentar? Será que nós temos sido filhos obedientes a Cristo, como devemos ser? Por isso que a Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor. Porque só Ele pode nos levar, só Ele pode nos garantir que nada teremos falta nessa caminhada. Quando nós nascemos, quando nós saímos do ventre de nossa mãe, nós começamos uma jornada, uma caminhada de volta à casa do Pai. E nessa caminhada nós precisamos de um pastor. Nós precisamos de alguém que nos oriente no caminho. É interessante quando a gente pensa, esse salmo foi escrito por alguém que tinha uma grande experiência em pastoreio de ovelhas. O salmista Davi, o rei Davi, que tinha sido pastor por muito tempo, cuidando das ovelhas do seu pai. E ele sabia que aqui naquele deserto, uma ovelha volta o caminho do aprisco se ela não fosse guiada pelo seu pastor, se ela não fosse orientada, cuidada, protegida pelo seu pastor. Por isso ele usa esse personagem tão familiar para ele, mas tão essencial para a ovelha, que é descrito por várias e várias vezes na palavra de Deus, que Deus é o nosso pastor e nós somos suas ovelhas. A ovelha por si só, ela é um animal muito frágil. Ela não tem nenhum tipo de proteção, de segurança. Ela não tem garras para se defender. Ela não tem uma mordida forte. Nem como, por exemplo, o seu parente mais próximo, que é o bode, nem cabeçada ela dá. Ela é um animal extremamente dependente dos cuidados do seu pastor. E quando Deus permite na sua palavra usar essa comparação, é porque Ele quer nos ensinar o quanto nós precisamos entender que nós somos totalmente frágeis e que nós não conseguimos voltar à casa do Pai sozinho, se não for juntos com Ele. E por isso Jesus se torna o caminho de retorno à presença do Pai. No versículo 2, a palavra de Deus vai nos garantir que Ele me faz repousar em pastos verdejantes, e Ele me leva junto para águas de descanso. É interessante que no verso 1 Ele vai dizer que nada eu terei falta. Nessa caminhada que eu, desde o início da minha infância, até hoje, e até o dia que eu estiver sobre essa terra, que eu estou nessa caminhada, Deus me promete que se eu estiver com Ele, eu não precisarei de mais nada. Ele suprirá. Erroneamente eu já vi várias pessoas usar esse texto para desvirtuando como se fosse prosperidade que Deus estivesse prometendo. Deus está prometendo a cada um de nós a sua presença. Ele está dizendo que se nós estivermos na sua presença, se nós estivermos seguindo a sua orientação, tudo que nós precisarmos, Ele nos concederá.
Meus queridos, a gente precisa estar atento ao que a palavra de Deus verdadeiramente fala aos nossos corações. A tradução original, ela nos dá um sentido muito mais claro. O sentido desse texto não é nada me faltará, mas é de nada eu terei falta. Para o nosso contexto, para o nosso português e principalmente para a forma que foi desvirtuada hoje, alguns textos bíblicos, dá muito mais intenção que Deus vai me dar tudo que eu quero. Não é isso que ele está falando. Ele está falando simplesmente que se eu tenho Ele como Senhor da minha vida, se eu estou seguindo nos seus caminhos, Ele é suficiente para mim. Por exemplo, o apóstolo Paulo tinha uma dificuldade, uma enfermidade, um espinho na carne. E a Bíblia diz que ele orou fervorosamente 3 vezes, pedindo a Deus que tirasse dele aquela dor, que tirasse dele aquilo que lhe machucava. Simplesmente, Deus falou para ele: a minha graça te basta. Se o apóstolo Paulo, que julgamos ter tido muito mais intimidade com Deus do que nós, pediu algo a Deus e Deus não o concedeu, imagina o que ele faria por nós. Mas uma coisa ele garantiu a mim, a você, a Paulo, a João, a Pedro, a todos os discípulos, a todos os servos e servas de Deus: se você andar comigo, você não sentirá falta de mais nada, porque eu sou suficiente na vida de vocês. No verso 2, ele vai nos trazer que a caminhada, ela é necessária, e toda caminhada que fazemos, nós temos necessidade de um momento de descanso, um momento de tranquilidade, um momento de se alimentar. As ovelhas naquela época, quando elas saíam de um lugar até encontrar um oásis, um lugar onde ela encontrasse alimento, água, um lugar de descanso, ela tinha uma caminhada. E essa caminhada geralmente era pelo o sol do deserto. Por isso eles tinham que sair muito cedo, antes que o sol muito forte caísse. No deserto, por exemplo, dá mais de 40 graus, suportável. E eles tinham que chegar naquele lugar de água tranquila antes que o sol ficasse insuportável para as ovelhas. E nessa caminhada, Jesus está dizendo para nós que nós precisaremos de descanso e de alimento, e que Ele será esse descanso e esse alimento. Jesus está dizendo, meu querido, que quando eu nasci e eu vivo hoje, eu estou passando esse momento de tribulação que toda a humanidade está vivendo, Ele é o lugar de descanso. No livro de João, capítulo 6, verso 35, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Jesus é o nosso alimento principal. Se nós realmente tivermos Ele, nós vamos alimentar a nossa alma de tal forma que ela não sentirá fome do pecado, que ela não desejará coisas que não agradam o coração de Deus. Um autor, certa vez, falou que o homem tem um vazio tão grande que ele só consegue ser preenchido por um Deus infinitamente grande. Mas o homem, o que é que acontece com ele? Pela sua fome, pelo seu desejo, ele muitas vezes tenta se alimentar com tudo que lhe chega de uma forma fácil. E o pecado traz essa falsidade de alimento. Traz um alimento muitas vezes estragado. Um alimento que para muitas pessoas trouxe alegria, para muitas pessoas trouxe sensações boas, mas que agora, que eles estão verdadeiramente precisando de nutrição para a alma, eles não conseguem encontrar. Que eles estão precisando de segurança e paz, eles não conseguem encontrar. Eu não sei se você tem essa informação. Uma delas você tem, por exemplo, que nós já tivemos mortos por Covid, mais de quase 280 mil pessoas. Você sabe quantas pessoas morrem por ano no mundo de suicídio? O ano passado, morreram mais de 800 mil pessoas de suicídio. Existe uma pandemia da alma
que é muito mais brutal e assassina do que a pandemia do coronavírus. E as pessoas muitas vezes não trazem essa informação, porque elas não querem dizer por que as pessoas estão morrendo. As pessoas estão morrendo angustiadas porque não encontram a felicidade que eles desejam. Eles buscam alimento e não se preenchem. Eles buscam alimentar a sua alma de prazer, de prostituição, de pecado, de droga. E não conseguem, porque esse alimento é vazio. Mas Jesus diz, João capítulo 6, verso 35, eu sou o pão da vida. E é desse pão que nós precisamos nos alimentar, porque só esse pão nos fará suportar a caminhada de retorno para casa. No livro de João também, capítulo 4, verso 14, Jesus diz, eu sou a água, e aquele que beber de mim jamais terá sede, e fluirá dele rios de água viva. É desse Jesus que precisamos, é desse Jesus que a humanidade precisa. A vacina só mata um vírus. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. E é desse Jesus que a gente precisa muito mais do que a vacina. A vacina é necessária, a vacina é muito importante, mas só Jesus pode nos vacinar contra o pecado. Porque Jesus, Ele é a nossa grande força para essa caminhada de volta à casa do Pai. Se você quer chegar de volta ao lugar que Deus está preparando para você, entenda, só com Jesus isso é possível. No versículo 3, a palavra de Deus diz que refrigera a alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Quantas e quantas pessoas não estão precisando desse refrigério? Quantas e quantas pessoas não precisam beber do Espírito Santo? E que esse Espírito traga aos seus corações verdadeiramente paz e tranquilidade. Isso só é possível através da pessoa de Jesus. Para não se perder, nós precisamos de um direcionamento perfeito. Por isso a Bíblia diz no verso 3, guia-me pela vereda da justiça. Nós não vamos voltar para casa por qualquer caminho. Só existe um caminho. E o manual desse caminho está em nossas mãos. É a palavra de Deus. Salmo 119, verso 105, a palavra de Deus, falando de si mesma, ela diz, a tua palavra é lâmpada para que ilumine os meus passos, e é luz para o meu caminho. Se nós quisermos verdadeiramente continuar no caminho, e ter certeza da chegada, nós precisamos andar coerente com essa palavra. Víamos muita gente, e realmente eu estou falando com uma visão crítica, porque é um olhar que eu tenho sobre a situação. Víamos muita gente andando orientado, muitas vezes simplesmente por dogmas religiosos. O que Deus quer é ver o seu povo guiado e orientado pela sua palavra. Não adianta ter uma vida se não for uma vida respaldada pela palavra de Deus. Não existe fé, não existe salvação, não existe caminho fora das verdades bíblicas. E é nessas verdades que nós temos que andar, porque a palavra de Deus, ela é o mapa dessa caminhada. E se nós seguirmos ele, nós vamos ter certeza onde vamos chegar, na presença de Deus. No verso 4, a palavra de Deus nos diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Deus promete para cada um de nós proteção nessa caminhada. Meus queridos irmãos, hoje, se você perceber, parece que nós estamos nesse vale da sombra da morte. Porque nós olhamos para um lado, nós olhamos para o outro, e parece que o que mais nós vemos é morte.
É interessante que, quando acreditamos que Davi descrevia esse texto, ele estava falando dos penhascos e montanhas do deserto. E muitas vezes as ovelhas tinham que passar por um caminho muito estreito. A ovelha, por exemplo, ela é míope, ela vê muito pouco. Míope da irmã Peninha agora, falou da dificuldade, estava vendo aqui de ler. Ela é míope, então ela tem dificuldade de enxergar. Por isso Jesus, quando vai dizer na sua palavra, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, a ovelha ela é guiada pela voz do seu pastor, para que ela não caia no penhasco, para que ela não se perca no meio do caminho, para que ela não seja devorada pelos lobos ferozes. Ela tem que andar num caminho reto, estreito e seguro, ouvindo a voz do seu pastor. É essa a nossa caminhada hoje, porque nós ouvimos muitas vozes, o diabo nos cerca, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor como um leão bramando e buscando a quem possa tragar. Do outro lado nós olhamos e vemos o desespero de muitos, a aflição de muitos, nós vemos um vírus mortal. E o que é que eu faço, pastor, no meio de tudo isso? E eu digo a você, simplesmente siga a voz do seu pastor, porque só ela garante uma chegada, só ela nos garante um retorno, só ela nos dá certeza que vamos chegar novamente à presença de Deus. É essa voz que temos que seguir. E a Bíblia diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. O pastor naquela época, ele tinha um utensílio, uma ferramenta de trabalho que era um cajado. Muitos aqui já viram em algumas imagens, na Palestina, um pastor com um cajado, ou quem não já viu em filmes o cajado de Moisés. Aquele cajado ele servia, ele tinha funções extraordinárias. Uma delas era a vara. A vara demonstra repreensão. Quando uma ovelha estava saindo do caminho, ele usava e batia nela para que ela voltasse. Ele usava a vara para corrigir. Ele também tinha ali, no seu cajado, que geralmente era torto, para também muitas vezes quando ela caísse em um penhasco, em algum lugar que ele não conseguisse alcançar com o braço, ele usava o seu cajado para trazer a ovelha para perto. Em alguns casos, aquele cajado também, dentro dele, de uma forma secreta, eles guardavam um punhal. E quando surgia algum perigo, quando surgia de repente algum lobo, eles abriam ali e eles usavam ali para a defesa da ovelha. E a Bíblia está nos falando aqui, é com esse cajado e com essa vara que Deus quer nos trabalhar. No livro de Lucas, no versículo 21, verso 17 a 19, vai dizer, todos odiarão vocês. Jesus falando para os seus discípulos, por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês ganharão a vida eterna. Meus queridos, existe uma promessa de Deus, que ninguém nos toca, que nenhum fio de nossa cabeça nos se perderá, porque Ele nos guardará perfeitamente e plenamente para a chegada nas mansões celestiais. Jesus está nos protegendo nesse caminho, e Ele está conosco todos os dias. Às vezes, para nos proteger, Ele usa o seu cajado por amor. Eu penso para vocês, melhor, eu penso com vocês. Tudo que Deus faz por nós é por amor. Inclusive a Bíblia deixa claro, a Bíblia diz que Deus corrige aos filhos que Ele ama. Eu hoje, quando estava preparando a mensagem, eu vi uma ilustração que eu achei muito interessante. Essa ilustração falava que
Existia um grupo que estava viajando pela Palestina e a pessoa ali estava explicando como funcionava o pastoreio de ovelhas naquela região. E aquele grupo, de repente, pede para parar, eles veem um pastor e ele vê ali um rebanho de ovelhas, eles pedem para parar para tirar algumas fotografias ali e poder entender melhor como é que é a dinâmica no dia a dia do trabalho. E quando eles param e começam a tirar fotografia, daqui a pouco eles veem que o pastor, e geralmente um pastor da Palestina, ele é um homem rude, não é um homem de muito conhecimento, de fala bonita, ele é uma pessoa rude. E de repente aquelas pessoas veem que aquele homem estava quebrando, ele quebra a perna de uma de suas ovelhinhas. E aí o povo fica com aquele senso que temos hoje, né? De justiça. Será que aqui não existe um órgão de defesa dos animais, que a gente pudesse denunciar esse homem que com tanta maldade quebrou a perninha da sua ovelha? E aquele homem, depois de quebrar, ele começa a enfaixar a perna daquela ovelha. E o guia turístico vai até aquele homem e diz: olha, queria conversar com você um pouco, eu não entendi bem, você quebrou a perna da ovelha, eu queria entender por quê. E o homem começa a explicar para ele que aquela ovelha era uma das ovelhas mais rebeldes que ele tinha. E ele geralmente, há um pouco tempo atrás, um amigo já trouxe ela, porque tinha achado ela que tinha se perdido. Outra vez um lobo quase que pega ela e ele teve que lutar com o lobo para poder defender a ovelhinha. E naquele pouco instante, quase que ela fugiu e quase que uma serpente morde ela. E muita gente já tinha dado conselho a ele para ele vender ela para o matadouro, porque ela estava dando muito prejuízo. Porque ela saía tanto que aí ela começava a ir para os carrapichos, a dar defeito na lã. Mas ele disse que amava tanto ela, ele gostava tanto dela, que ele preferiu quebrar a perna dela do que sacrificá-la. Mas agora ela não ia mais poder andar. E quando ele fosse caminhar todo o deserto para levar elas para se alimentar, ele iria ter que levar ela nas costas. E aquele homem volta e conta a história para aquelas pessoas. Meus queridos, muitas vezes quem olha de fora, ou muitas vezes até a gente mesmo no lugar de ovelha, começa a reclamar do que a gente está passando. Mas você já parou para pensar que de repente o que você está vivendo hoje, o que você está passando hoje, é Deus cuidando de você? De repente é a mão poderosa de Jesus querendo trazer você de volta para o caminho certo. Para que você não se perca, muitas vezes Jesus usa de forças maiores. De repente Deus está permitindo essa situação no mundo hoje, para que mais pessoas não morram sem o seu amor. Para que as pessoas reconheçam Ele como o único Deus Salvador de suas vidas. Porque quantas pessoas estavam vivendo longe da presença de Deus, fazendo pouco caso de Deus, fazendo desmérito do seu sacrifício. E de repente, quando vem uma catástrofe como estamos vivendo hoje, as pessoas começam a repensar o seu sofrimento. Quando as pessoas começam a se deparar com a finitude da vida, vendo entes queridos que ora estavam saudáveis, e você recebe notícia que morreu, você começa a pensar: onde eu estou com Deus? E se fosse eu, onde eu estaria agora? Eu espero que todos nós estejamos indo de volta na caminhada para a casa do Pai. O texto no verso 5, a palavra de Deus vai dizer: prepara-me uma mesa, Senhor, na presença dos meus adversários, unge-me a minha cabeça com óleo, o meu cálice se transborda. Meus queridos, Deus cuidará de todos que nos fazem mal nessa vida. Eu acho que não apenas eu, mas você também se sente extremamente triste em ver o que estão fazendo com o nosso povo, em ver muitas vezes os maus se sobressaindo, a maldade do povo, o egoísmo do povo, levando até outros a situações difíceis e à morte. Mas a palavra de Deus aqui diz que Deus é o nosso juiz. No livro de Isaías, capítulo 32, no verso 22, vai dizer: porque o Senhor é o nosso juiz.
O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei e Ele nos salvará. Meu querido, eu não preciso revidar a maldade. Deus é o meu juiz. Ele fará justiça pelo seu povo. Isso é difícil para a gente que está sofrendo entender. Porque parece que muitos, de uma forma normal, dizem que a justiça tarda. Mas a de Deus, não. Ela tem um tempo exato para se cumprir. A de Deus, ela nem tarda, nem se apressa. Ela se cumpre num tempo exato na vida de todos aqueles que o desobedecem. Deus é o nosso juiz e Ele fará justiça. Eu sei que o nosso sentimento às vezes é de revolta, mas creia, Deus é o seu juiz. Deus está vendo tudo que nós estamos passando e Deus fará justiça por nós nessa caminhada de volta para casa. No verso 6, a palavra de Deus nos diz: bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias de minha vida. A bondade e a misericórdia de Deus é o que nos acompanha nessa caminhada. Senão nós não suportaríamos. Ela é muito, muito difícil. A bondade de Deus, ela foi demonstrada por nós lá na cruz do Calvário. Quando Ele entrega seu Filho Jesus em perfeito amor, para demonstrar o quanto Ele nos ama e o quanto Ele quer que nós andemos nos seus caminhos e o quanto Ele quer a gente de volta à casa do Pai. A sua misericórdia simplesmente é a causa de não sermos consumidos. Deus teria todo o direito de realmente extinguir essa humanidade, mas pela sua misericórdia e amor, Ele está nos dando mais uma chance de voltarmos para o caminho, de se alinharmos com Ele. Eu digo a vocês, eu não me isento dessa necessidade. Assim como vocês, e eu creio que como todos que hoje eu posso falar, eu confesso, eu me envia em um caminho que talvez não fosse o que Deus queria. Um caminho simplesmente de ativismo religioso, mas muitas vezes distante dos grandes propósitos de Deus. E eu já me fiz uma pergunta, e eu quero fazer isso para você nessa noite. Eu sei que de repente vai chocar você. Você já parou para pensar que podemos chegar em um tempo, não apenas pelo decreto de um governo, não apenas porque é um governo, mas porque o próprio Deus possa permitir essa situação das igrejas deixarem de existir? Você iria continuar sendo crente? Você iria continuar no caminho? Você saberia qual é o caminho? Se nós hoje temos a Bíblia tão clara e muitas vezes nem lemos, que dera viver. Talvez, se o povo não se prostrar verdadeiramente, se o povo não reconhecer verdadeiramente o seu pecado, Deus permita que isso aconteça, para que verdadeiramente haja separação entre o trigo e o joio. A Bíblia diz que isso vai acontecer. Eu não sei, eu não posso afirmar para você que o tempo é esse, mas eu tenho uma certeza, isso vai acontecer. E a pergunta que fica em nossos corações: para qual lado nós estamos indo? Para qual direção a gente tem tomado? Isso determina plenamente onde a gente vai chegar. Para finalizar, por fim, nós chegaremos. O salmista finaliza o salmo dizendo: e habitarei na casa do Senhor
para sempre. A chegada é na casa do Senhor. E quando nós chegarmos lá, nós viveremos para sempre. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, a caminhada pode estar difícil, mas eu digo a você, Deus está contigo. Ele está nos ajudando, Ele está nos fortalecendo, Ele está falando aos nossos corações. E Ele está nos usando como igreja do Senhor, para ajudar outras pessoas e trazer outras ovelhas para o caminho. Que você se permita ser usado por Deus, para que nem você, nem aqueles que você ama, se perca no caminho. Porque o caminho é Jesus. E o caminho é certo para toda a eternidade. Que Deus nos conduza a esse caminho. Que Deus nos leve. Eu queria nesse momento orar com você. Convidar você a orar junto comigo. E pedir a Deus, Senhor, não nos deixa sair do caminho, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Eu sei que tem hora que o negócio dói. Eu sei que tem hora que eu sou desobediente. Eu sei que tem hora que eu estou muito fora dos teus propósitos. Senhor, usa a tua vara comigo. Usa teu cajado. Eu prefiro sofrer nas tuas mãos do que me perder nesse mundo. Eu preciso pagar o preço que o Senhor quer que eu pague, do que perder a minha salvação. Pai Santo, Deus poderoso, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Deus, a estar sempre nesse teu caminho. Por mais difícil que ele possa parecer, por mais doloroso, por mais cansativo, por mais perigoso, porque mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque a minha certeza e a minha fé me diz, eu estou no caminho certo. E se eu estiver no caminho certo, como eu creio que estamos, eu não tenho do que temer, porque a nossa salvação e chegada é certa. Aqueles que creem em Jesus, aqueles que estão no caminho certo, aqueles que confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador, aqueles que obedecem a sua palavra, aqueles que vivem uma vida de obediência à palavra de Deus, estão certos do caminho. Os teus discípulos foram chamados inicialmente, antes até de ser chamados de discípulos, foram chamados do caminho, aqueles do caminho, aqueles que sabiam a caminhada que estavam, aqueles que sabiam onde chegariam. Por isso, Deus, a nossa vitória é certa, porque quer vivamos, quer morremos, precisamos fazer tudo para a glória de Deus. Precisamos viver para a tua glória, viver para buscar intensamente a vida eterna. Senhor, nos ajuda, meu Pai, nos fortalece, Senhor, nos dá força, Senhor, nos dá esse refrigério na alma, nos dá o alimento espiritual que tanto precisamos, Senhor, porque o Senhor é o nosso grande Senhor. E contigo, Senhor, de nada teremos falta, meu Pai, de nada teremos medo, porque o Senhor é o nosso porto seguro, a nada temeremos, porque o Senhor é o Deus dos exércitos que estará à nossa frente, e o Senhor ainda mais é a nossa segurança de vida eterna. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e nos aplique essa palavra no coração, que essa palavra renove as nossas forças, e nos faça continuar caminhando na direção do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma noite tranquila, uma semana abençoada na tua presença. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós e sobre toda a igreja que está espalhada pela face da terra, em cada lar, que cada família seja abençoada em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.